de incompetência. Ele disse que os projetos de reconstrução não tiveram praticamente nenhum resultado 7 meses depois do fim da guerra. Ao norte de Bagdá, as forças americanas bombardearam um dos principais focos da resistência iraquiana, caças F-15, helicópteros Apache e tanques participaram da operação em Baquba. Os aviões jogaram mais de 1 tonelada de bombas sobre prédios abandonados que estariam servindo de esconderijo para os guerrilheiros iraquianos. Helicópteros e tanques completaram o serviço. De dia, a destruição ficou visível. Além dos prédios, os americanos também atingiram a vegetação usada como cobertura por atiradores. Depois de uma série de ataques e atentados devastadores, a coalizão intensificou a perseguição aos responsáveis. Ontem, o comando militar anunciou a prisão de 99 pessoas num intervalo de 24 horas. O secretário de Estado americano Colin Powell se reuniu com os ministros do exterior da União Europeia. Na pauta das discussões, os planos dos Estados Unidos para o Iraque. O secretário de Estado tenta convencer os europeus de que a transição de poder no Iraque não pode acontecer antes de junho. A França é um dos países que discordam do cronograma. O projeto de defesa da União Europeia também foi destaque na reunião. De Bruxelas, Letícia Fonseca. Na coletiva para a imprensa, o secretário de Estado dos Estados Unidos, Colin Powell, declarou que a segurança dos americanos e dos europeus está ligada à OTAN, apesar do projeto autônomo de defesa europeia. Powell disse que os Estados Unidos aprovam as iniciativas europeias de aumentar suas capacidades militares e depois citou uma série de parcerias recentes, como a estabilidade nos Balcãs, a luta contra o terrorismo e o trabalho pela retomada da paz no Oriente Médio. Powell disse que, apesar de opiniões divergentes em algumas questões, a relação entre os Estados Unidos e a União Europeia saiu fortalecida nesta reunião em Bruxelas. Indagado sobre o programa nuclear no Irã, Colin Powell reiterou a postura de Washington. Nós temos algumas reservas, mas ainda estamos estudando o rascunho de uma resolução apresentada pela França, Grã-Bretanha e Alemanha à Agência Internacional de Energia Atômica. Powell também disse que enquanto o Irã não estiver cooperando integralmente com a comunidade internacional, os Estados Unidos não ficarão satisfeitos. A Agência Internacional de Energia Atômica deve decidir ainda esta semana se o Irã está ou não violando o Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares. A transferência de poder no Iraque é outro ponto de divergência entre a União Europeia e os Estados Unidos. Washington quer um novo governo no Iraque apenas no ano que vem. A França rebate dizendo que um novo governo de transição deve ser designado ainda este ano para garantir uma transferência gradual do país ao povo iraquiano. Colin Powell também reiterou o desejo dos Estados Unidos de que a ONU envie um novo representante especial a Bagdá. Letícia Fonseca, de Bruxelas, para a Globo News. O Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados ordenou a retirada dos estrangeiros da cidade de Kandahar, no sul do Afeganistão. A medida foi tomada depois da morte de uma francesa no fim de semana. Bettina Gualard foi a primeira funcionária da ONU assassinada no país desde a queda do regime dos talibãs há 2 anos. A Agência das Nações Unidas também está fechando centros de recepção de refugiados em Kandahar e em outras 3 províncias no leste do país. A decisão atinge principalmente os afegãos que estão no vizinho Paquistão e que tentam voltar para casa. O Alto Comissariado já ajudou a repatriar 2,5 milhões de pessoas obrigadas a fugir para o Irã e para o Paquistão. O presidente Hamid Karzai já tinha pedido à comunidade internacional que expandisse as operações de paz fora da capital afegã, Cabul. O governo da Turquia disse que os atentados contra 2 sinagogas no fim de semana têm ligação com o Afeganistão. No ataque morreram 25 pessoas, entre elas 6 judeus, que foram enterrados hoje. A cerimônia no cemitério judaico de Istambul foi acompanhada por centenas de pessoas. Os caixões foram cobertos com a bandeira da Turquia. As vítimas do atentado do último fim de semana foram enterradas ao lado de 22 pessoas que morreram em outro ataque antissemita em 1986. O presidente do parlamento israelense visitou uma das sinagogas atingidas pelas explosões. Ele acusou a rede terrorista Al-Qaeda que, segundo um jornal árabe editado em Londres, reivindicou a ação terrorista.
O ministro do Exterior turco, Abdullah Gül, não chegou a citar o grupo de Osama Bin Laden, mas disse que existem informações indicando uma ligação com o Afeganistão. Segundo a imprensa turca, pelo menos um dos terroristas suicidas foi identificado. Seria um homem turco com passagem por campos de treinamento de radicais islâmicos no exterior. Vítimas do ataque da semana passada na Síria, no Iraque, 17 militares e 2 civis. Desde o fim da Segunda Guerra Mundial, não se via uma Itália tão comovida. Do tempo do fascismo, aqui não se falava tanto em pátria. Era um país inteiro em luto. As escolas fecharam as portas, as TVs não transmitiram comerciais, até as lojas fizeram um minuto de silêncio. 1 milhão de pessoas em Roma acompanharam o funeral de Estado. Os 19 caixões deixaram o altar da pátria e atravessaram a Roma antiga numa longa procissão. Nas janelas das casas, a bandeira italiana, uma multidão esperava diante da Basílica de São Paulo. Dentro da igreja, 4.000 pessoas e as maiores autoridades do país assistiram à missa de corpo presente. A emoção coletiva e a dor solitária dos parentes. Até o cardeal Camillo Ruini falou em enfrentar o inimigo, mas sem odiar. Depois da missa, cada herói morto seguiu rumo à última viagem, à terra natal. A população italiana, que foi contra a guerra, agora é a favor de que os seus soldados continuem no Iraque. Até os feridos que sobreviveram ao atentado querem voltar na Síria. O presidente dos Estados Unidos, George Bush, desembarcou agora à noite na Grã-Bretanha. Temores de um atentado terrorista resultaram no cancelamento de um passeio tradicional e na adoção de medidas de segurança que custaram 8,5 milhões de dólares à polícia britânica. A atitude ousada de subir no portão principal do Palácio de Buckingham para protestar contra a visita do presidente americano é de uma senhora de 61 anos, enfermeira do interior da Inglaterra e pacifista veterana. Eu tinha esperança com esse protesto de convencer o governo a cancelar a visita do Bush, ela disse. O exemplo da enfermeira, que não foi barrada por ninguém, levou hoje a polícia a reforçar as atenções nos principais prédios públicos de Londres. Todas as ruas do trajeto da comitiva do presidente americano foram interditadas para estacionamento, uma medida para evitar atentados com carros-bomba. Pontos estratégicos do centro de Londres também foram bloqueados para a telefonia móvel. A polícia teme que terroristas usem o celular para detonar explosivos. Também por medo do terror, foi suspenso o passeio tradicional de carruagem que George Bush faria como convidado de honra da família real. Embora tenha sido convidado pelo seu amigo e aliado de guerra, o primeiro-ministro Tony Blair, George Bush ficará os 3 dias hospedado no Palácio da Rainha Elizabeth, como manda o protocolo britânico. Os britânicos estão divididos. Quem é contra a guerra promete fazer um protesto com mais de 100 mil pessoas nas ruas. Mas várias pesquisas de opinião mostram que a maioria apoia a política externa americana. 2/3 defendem a permanência das tropas da coalizão no Iraque. Também a maioria aprova a visita de George Bush ao país. Na chegada a Londres às 7h30 da noite, ele foi recebido pelo príncipe Charles. Do aeroporto, George Bush foi direto de helicóptero para o Palácio de Buckingham. Uma pesquisa do Instituto Gallup mostrou que 50% dos americanos aprovam o governo de George Bush. É o índice mais baixo do mandato. Na Espanha, uma vitória contra o terror. A polícia prendeu 11 supostos líderes do grupo separatista basco ETA. Segundo o ministro espanhol da Justiça, a cooperação internacional está sufocando a organização terrorista. Mobilizou a diplomacia, a segurança e os militantes anti-americanos em Londres. O presidente americano se encontra hoje com parentes das vítimas do 11 de setembro antes de um banquete oferecido pela Rainha Elizabeth. Bush e a primeira-dama foram recebidos pelo príncipe Charles no aeroporto de Heathrow. De lá, seguiram de helicóptero para o Palácio de Buckingham. Nas ruas, centenas de manifestantes protestaram contra as políticas de Washington. Mas o milionário esquema de segurança no Palácio de Buckingham para a visita de George Bush tem falhas. É o que conta uma reportagem exclusiva publicada hoje pelo Daily Mirror, com detalhes da rotina no Palácio Real. O repórter Ryan Perry trabalhou disfarçado no palácio nos últimos 2 meses. Ele disse que conseguiu um emprego com facilidade. Ontem,
fez fotos do quarto onde Bush dormiria em poucas horas. Participou também do ensaio do desfile de carruagens e até subiu em uma delas. Na reportagem, ele afirma que poderia ter envenenado a rainha. A família real preferiu não fazer comentários. Por essa, os seguranças de Bush não esperavam. Bush defendeu em discurso o uso da força como a única forma de garantir a paz em determinadas situações. De Londres, Jader de Oliveira. Como era esperado, o presidente Bush defendeu a invasão do Iraque e reiterou a promessa de trabalhar para a normalização da vida no país, onde, segundo disse, hospitais, escolas, livros escolares, sem propaganda, imprensa e outros setores da sociedade funcionam de uma forma agora muito melhor do que a época de Saddam Hussein. Ele citou as resoluções das Nações Unidas, que não foram respeitadas pelo regime antigo, dizendo que, em certas ocasiões, a guerra é necessária para a defesa de princípios. Bush afirmou também, ao longo do seu discurso de pouco mais de meia hora, que quer ver as instituições internacionais mais fortalecidas e eficientes. Ao abordar a crise do Oriente Médio, ele começou condenando o antissemitismo, que torna difícil a solução dos problemas na região. Mas frisou que Israel deve pôr fim à humilhação diária dos palestinos, para quem voltou a defender a criação de um Estado independente. Bush, no entanto, disse que a segurança de Israel deve ser garantida. Referindo-se à liderança palestina, o presidente declarou que o povo palestino merece líderes capazes de promoverem a criação do Estado independente. Ele deu um recado claro aos países europeus ao abordar a questão do terrorismo internacional, dizendo que esta é uma situação que exige uma reação global, acentuando que países democráticos não podem abrigar terroristas. O dia do presidente começou com a recepção formal da rainha ao seu visitante no pátio da frente do Palácio de Buckingham, mas sem a presença do público, que foi mantido à distância. Embora Bush esteja hospedado no palácio, ele e a rainha vieram em carros separados que percorreram uma distância de uns 50 metros apenas. Ao mesmo tempo, uma nova manifestação contra a visita estava em marcha no centro da cidade, organizada pelo movimento contra a guerra no Iraque. O protesto constou da imitação de uma cerimônia real em que dois manifestantes, um vestido como o presidente e o outro como a rainha, encabeçaram um desfile que atraiu umas 600 pessoas. Jader de Oliveira, de Londres, para a Globo News. Os protestos contra a visita do presidente George W. Bush aumentaram ao anoitecer em Londres. Até agora, 30 manifestantes foram presos. Os manifestantes estão dando trabalho à polícia britânica. Os tumultos acontecem quando os policiais tentam impedir que os grupos saiam em passeata por determinadas ruas da capital. Os protestos se concentram agora nas áreas próximas ao Palácio de Buckingham, onde vai ser oferecido um banquete ao presidente americano. O primeiro-ministro britânico Tony Blair determinou uma revisão profunda no esquema de segurança do Palácio de Buckingham. Durante 2 meses, o repórter de um jornal inglês se passou por funcionário do palácio e teve livre acesso aos aposentos reais. O escândalo estava hoje na primeira página do tabloide Daily Mirror. Com a ajuda de documentos falsos, o repórter Ryan Perry trabalhou por 2 meses como funcionário do Palácio de Buckingham. Ele tirou fotos nos aposentos reais e também no quarto preparado para receber o presidente americano George W. Bush. O repórter escreveu que, se fosse um terrorista, poderia ter assassinado facilmente Bush ou a rainha Elizabeth II. Perry disse ainda que foi encarregado de servir o café da manhã de hoje a integrantes do alto escalão do governo americano, como a assessora de segurança nacional Condoleezza Rice, mas não chegou a fazê-lo porque abandonou o emprego na noite passada. O escândalo foi divulgado no momento em que a Grã-Bretanha põe em prática o maior esquema de segurança da história do país. Mais de 5.000 policiais foram destacados para proteger o presidente Bush durante os 3 dias da visita oficial. O ministro do Interior, David Blanket, vai prestar esclarecimentos ao parlamento. O ministro do Exterior de Israel, Silvan Shalom, disse que a construção do muro na Cisjordânia não vai ser suspensa. A declaração foi uma resposta ao discurso do presidente americano hoje em Londres. O presidente Bush afirmou que Israel não deve prejudicar as negociações de paz no Oriente Médio com muros e cercas. Shalom disse que o objetivo da construção do muro é impedir a entrada de extremistas no país. O primeiro-ministro palestino Ahmed Corei se reuniu na faixa de Gaza com líderes de grupos radicais para tentar acertar um cessar-fogo. Na fronteira de Israel com a Jordânia, 5 turistas equatorianos foram feridos por um atirador. O autor dos disparos partiu do território jordaniano e foi morto por guardas de fronteira israelenses. O ataque foi condenado pelo governo da Jordânia, único país árabe, ao lado do Egito, que tem um acordo de paz com Israel.
Entre os feridos, uma mulher em estado grave foi internada no hospital israelense. Na faixa de Gaza, o premier palestino Ahmed Corei fez a primeira tentativa de negociar uma trégua com os radicais desde a posse do novo governo há uma semana. Os grupos Hamas e Jihad Islâmica participaram das conversas, mediadas por negociadores egípcios. Um porta-voz do Hamas disse que o grupo não abre mão do direito de defesa contra a agressão israelense. Se Corei conseguir obter um cessar-fogo completo, Israel promete suspender as operações de assassinato seletivo contra militantes palestinos. Pensa de 10 milhões de dólares para quem der informação que ajude na captura de um ex-assessor direto de Saddam Hussein. De acordo com a coalizão, o braço direito do antigo ditador coordena as ações da guerrilha no Iraque. O subchefe de operações da coalizão, o general Mark Kimmett, afirmou ter informações suficientes para apontar Izzat Ibrahim al-Duri como um dos líderes da resistência da ocupação. Al-Duri era o vice-presidente do antigo Conselho da Revolução. Ele é o número 6 na lista de procurados da coalizão. Além da recompensa de 10 milhões de dólares, os Estados Unidos tentam fechar o cerco com bombardeios e operações em Tikrit, onde acreditam que al-Duri possa estar escondido. A coalizão destruiu uma das casas dele na região na noite de terça-feira. O estrago pode ser conferido pela manhã. Também na noite passada, os Estados Unidos bombardearam uma série de alvos em Bagdá e arredores. Os moradores das áreas atingidas afirmaram ter sido alertados pelos americanos com até 2 dias de antecedência sobre os ataques aéreos e de artilharia, o que reforça a suspeita de que o objetivo americano tenha sido, mais uma vez, apenas demonstrar força contra a resistência sem alcançar um objetivo estratégico claro. No segundo dia de visita à Inglaterra, o presidente americano George W. Bush defendeu em discurso o uso da força como única forma de garantir a paz em determinadas situações. Ele também fez críticas a Israel. Agora à noite, a rainha Elizabeth II ofereceu um banquete ao presidente americano. De Londres, Jader de Oliveira. A agenda do primeiro dia completo da visita de Estado do presidente Bush começou com a recepção cerimonial no Palácio de Buckingham. Foi uma cerimônia incomum porque primeiro a rainha e depois o presidente chegaram de carro, mas vindos do próprio palácio, o que significa que a viagem foi de menos de 100 metros. Essa cerimônia rompeu a tradição que levava a rainha a receber os seus convidados fora do palácio e levá-los de carruagem pelas ruas da cidade, a fim de que o povo pudesse vê-los. As considerações da segurança foram mais importantes e o povo só viu a cerimônia de um ponto muito distante, já que o palácio foi totalmente cercado pela polícia. O momento mais importante do dia, no entanto, foi o discurso que Bush pronunciou perante uma plateia de convidados especiais da Banquet House, uma das mais velhas edificações da área onde ficam a sede do governo e os ministérios britânicos. Bush defendeu a invasão do Iraque, como era esperado, dizendo que a guerra às vezes é necessária para a sustentação de princípios. Ele afirmou que o Iraque está voltando à normalidade e que o país não será abandonado. Defendeu o fortalecimento das instituições internacionais. Sobre o Oriente Médio, e disse que os palestinos precisam ter o seu próprio Estado independente, mas que o antissemitismo envenena o clima da região. Ao abordar a Aliança Transatlântica, o presidente falou que a OTAN, da qual os Estados Unidos são o principal parceiro, e a União Europeia têm de trabalhar juntos. Mas ele não tocou nas divergências comerciais que abalam os dois lados. Bush reuniu-se mais tarde com os familiares das vítimas britânicas do ataque contra as Torres Gêmeas em Nova York. E esta noite foi recepcionado pela rainha num banquete de gala no próprio Palácio de Buckingham, onde está hospedado. Nos pequenos discursos que a rainha e ele pronunciaram, foi exaltada a amizade que historicamente une a Grã-Bretanha aos Estados Unidos. Uma amizade que se reflete nas questões internacionais. Houve manifestações de protesto durante todo o dia. Jader de Oliveira, de Londres, para a Globo News. Isso confirma 2 atentados, um contra o consulado britânico, outro em frente à sede do banco inglês HSBC. 25 pessoas morreram, 390 ficaram feridas. O grupo radical Frente Islâmica de Combatentes do Grande Oriente assumiu a autoria dos atentados e disse que trabalhou em conjunto com a rede terrorista Al-Qaeda. Os atentados na Turquia foram contra alvos britânicos. A primeira explosão foi em frente à sede do banco inglês HSBC, que teve a fachada destruída. O ataque aconteceu pouco antes das 11 horas da manhã, horário local.
A segunda explosão foi no consulado britânico, que é cercado por um muro de concreto. Segundo testemunhas, uma van se chocou contra o portão do consulado, que fica em um bairro comercial, onde há cinemas e restaurantes. O mesmo prédio foi alvo de um atentado em abril deste ano, mas ninguém ficou ferido. As televisões locais afirmam que os hospitais de Istambul estão lotados e há dificuldade em atender a tantos feridos. Com medo de novas explosões, a Bolsa de Valores da Turquia foi fechada. Houve também um alerta de bomba em um shopping center que foi esvaziado pela polícia. A reação da comunidade internacional às explosões na Turquia foi imediata. O presidente de Israel, Moshe Katsav, condenou os ataques. Em Londres, o ministro do Exterior da Inglaterra, Jack Straw, disse que os atentados têm as características da rede terrorista Al-Qaeda. O ministro do Exterior da Inglaterra disse que 3 funcionários do consulado britânico em Istambul estão desaparecidos. Para ele, as explosões na Turquia reforçam a importância de se combater o terrorismo, como vem defendendo os governos americano e britânico. Jack Straw descreveu os atentados de hoje como um espantoso ato terrorista. Em Bruxelas, os integrantes do Parlamento Europeu fizeram 1 minuto de silêncio em homenagem às vítimas. A recente onda de terror na Turquia começou no último sábado com os atentados contra 2 sinagogas em Istambul. Os atentados com carros-bomba provocaram a morte de 25 pessoas. Mais de 300 ficaram feridas. A polícia turca prendeu um homem e 2 mulheres suspeitos de participação nos ataques. Num comunicado enviado a um jornal árabe editado em Londres, a rede terrorista Al-Qaeda reivindicou a autoria dos ataques. Na mensagem, o grupo de Osama Bin Laden também prometeu realizar novos atentados contra alvos dos Estados Unidos e os aliados. O governo turco é um dos raros parceiros de Israel no mundo muçulmano. O presidente dos Estados Unidos, George W. Bush, e o primeiro-ministro da Grã-Bretanha, Tony Blair, condenaram com veemência os atentados na Turquia nesta quinta-feira e reafirmaram o compromisso de não dar trégua à luta contra o terrorismo. Agora há pouco, eles deram uma entrevista coletiva na chancelaria britânica. Vamos a Londres com Jader de Oliveira. Jader, quais foram os principais pontos do pronunciamento dos 2 líderes? Bem, como se esperava, a questão do terrorismo dominou essa coletiva, a coletiva do presidente Bush e do primeiro-ministro Blair. Isso porque os acontecimentos de hoje em Istambul despertam um interesse muito grande, chamam a atenção do mundo inteiro e eles, como você já disse, aproveitaram a ocasião para condenar mais uma vez a ação terrorista internacional. E as perguntas foram se desenrolando em torno dessa situação. Houve um repórter que perguntou ao presidente Bush por que ele era tão odiado. Hoje milhares de pessoas estão nas ruas de Londres numa manifestação. O presidente respondeu que não sabia por que as pessoas não gostavam dele aqui, esses manifestantes que estão nas ruas, e disse que a liberdade é uma beleza, é uma coisa que, por exemplo, o Iraque não tinha há algum tempo atrás. O primeiro-ministro Tony Blair, que estava ao lado dele, e que é obviamente muito mais articulado nas coletivas, também se referiu à necessidade de combater o terrorismo de forma intensa e sem trégua, porque episódios como o de hoje não podem acontecer. O presidente Bush e o primeiro-ministro Blair vão distribuir notas específicas sobre as conversações de hoje, 2 notas separadas mais tarde. E, enquanto isso, em Londres, o número de manifestantes aumenta, a concentração na área de Trafalgar Square, onde os manifestantes marcharão até as proximidades do parlamento. A coletiva, como já disse, se desenrolou neste clima. Os 2 chefes de governo visivelmente preocupados com a situação criada hoje em Istambul pelos ataques, ao mesmo tempo em que o governo britânico tentava fazer uma avaliação final do número de vítimas. O ministro do Exterior, Jack Straw, declarou no parlamento que as vítimas eram 15 àquela altura do dia, mas já se sabe que o número é bem maior, subiu a 25. E, ao mesmo tempo, o governo britânico colocou um telefone à disposição das pessoas interessadas em saber informações de parentes e pessoas que se encontram em Istambul. Enfim, é um clima muito difícil, muito contristado, o que se vê hoje aqui em face desses ataques em Istambul. O primeiro-ministro e o presidente Bush já deixaram o local da coletiva. O presidente Bush vai, esta noite, recepcionar a rainha e o primeiro-ministro na residência do embaixador norte-americano em Londres. E a programação dele aqui terminará amanhã, quando ele retornará a Washington, depois de visitar a circunscrição eleitoral do primeiro-ministro Tony Blair.
Ok, obrigado, Jader de Oliveira. Novos atentados no Iraque. Uma forte explosão atingiu hoje uma área próxima aos escritórios de um partido curdo na cidade de Kirkuk, no norte do país. 3 pessoas morreram e 6 ficaram feridas. O ataque teria sido provocado por um carro-bomba. Nesta quarta-feira, em Ramadi, 100 quilômetros a oeste de Bagdá, um carro-bomba explodiu na frente da casa do chefe de uma tribo. 2 iraquianos morreram e 12 ficaram feridos. E na cidade de Kerbala, no sudeste do país, o alvo foi uma escola primária. 2 crianças morreram numa explosão dentro da sala de aula. Ninguém assumiu a autoria do atentado nesta quarta-feira. No prédio onde funciona a escola, as marcas do ataque estão por toda parte. Várias crianças ficaram feridas. Uma delas foi gravemente atingida nas pernas e no estômago. Hoje, em Bagdá, uma bomba explodiu numa rua no momento em que passavam 2 veículos militares americanos. Testemunhas disseram que um carro civil também foi danificado e que 3 americanos ficaram feridos. Soldados da coalizão isolaram a área e iniciaram as buscas por suspeitos. O crescente número de atentados contra as forças de ocupação levou os americanos a incrementar a campanha contra a resistência iraquiana. Esta semana foi lançada a Operação Martelo de Ferro para localizar